Olá, esta é a quarta aula do seu curso de Excel. Nesta aula, vamos aprender sobre a guia Página Inicial, em especial sobre fonte. Bem, eu já estou com o Excel aberto, mas agora nós vamos abrir o arquivo no qual estamos trabalhando as aulas do nosso curso de Excel. Então, vamos clicar em Arquivo, apenas para relembrarmos parte do que aprendemos na última aula, e vamos selecionar Curso de Excel Básico, que é o arquivo onde eu estou trabalhando as aulas com vocês. Vou clicar na planilha Aula 4, que é o número desta aula, e vamos então começar a falar da guia Página Inicial. Percebam que esta guia, assim como as demais, possuem alguns agrupamentos. Esses agrupamentos são separados por linhas, ok? E cada agrupamento possui o seu nome na parte inferior deste grupo. Ou seja, neste primeiro grupo nós temos a área de transferência, neste segundo grupo nós temos a fonte, neste terceiro grupo nós temos as configurações de alinhamento, no próximo as configurações de número, as configurações de estilo, configurações de células e configurações de edição. Nesta aula nós vamos aprender sobre o grupo fonte. Então vamos lá. Vocês lembram que eu disse na segunda aula que nestas células nós podemos inserir qualquer informação. E as informações existentes nessas células podem ser formatadas. Por exemplo, vou digitar aqui aula 4 e Excel básico. Eu posso ajustar a minha coluna para que o texto fique inteiramente dentro desta coluna. Para isso, eu posiciono o mouse sobre a linha desta coluna, ou seja, sobre a extremidade desta coluna, e o meu ponteiro mudou de forma, assumindo a forma destas duas setinhas com uma barra no meio. Se clicarmos com o botão esquerdo do mouse, segurarmos clicado e arrastarmos, nós podemos alterar a largura da nossa coluna. E assim que nós soltarmos o botão, a coluna permanecerá nesta largura. Outra forma de ajustarmos a nossa coluna ao texto é também posicionando o mouse sobre a extremidade da nossa coluna e clicarmos duas vezes rapidamente com o botão esquerdo. Isso vale para a linha também. Se nós tivermos, por exemplo, uma linha muito curta e clicarmos duas vezes sobre a sua extremidade, a linha será ajustada ao nosso texto. Da mesma forma, se a nossa linha estiver maior e clicarmos duas vezes sobre sua extremidade, ela também será ajustada ao nosso texto. Bem, então vamos ao grupo fonte. A primeira opção que nós temos é a opção de mudar o estilo da fonte, ou seja, o tipo de letra. Eu vou mover o conteúdo das nossas células para que você possa verificar as mudanças enquanto elas ocorrem. Vou novamente ajustar a nossa coluna, vou selecionar apenas uma célula e vamos lá. Então aqui, conforme nós vamos passando o mouse sobre o nome da fonte, o texto da célula selecionada vai mudando para que nós possamos visualizar como essa fonte seria empregada ao nosso texto, ou seja, ao conteúdo da célula que selecionamos. Vou rolar para baixo e escolher um modelo qualquer, e perceba que foi alterado apenas o tipo da fonte da célula selecionada. As demais células não foram alteradas. Ou seja, se você quiser alterar a fonte de sua planilha, você precisa selecionar a célula que contém o texto que você quer alterar, ou a coluna toda. Por exemplo, clicamos na coluna L. Agora, se alterarmos a fonte, todo o texto da coluna L será alterado. Vamos ajustar aqui novamente. Vou escrever um novo texto na célula M7, fonte. Agora, se eu clicar na linha 7 e vier alterar a fonte, apenas as fontes da linha 7 foram alteradas. Bom, e se eu quiser alterar todo o meu documento, ou seja, toda a minha planilha? Basta clicarmos nesta interseção, ou seja, neste campo que está acima da linha 1 e à esquerda da coluna A. Se clicarmos aqui, toda a nossa planilha foi selecionada. Agora, se viermos alterar a fonte, todas as células sofreram alteração. Vamos remover essa seleção, clicando em qualquer uma das células, e vamos verificar a configuração de tamanho da fonte. Novamente, eu vou selecionar uma célula aqui, e clicando nessa setinha, nós temos algumas opções de tamanho. Vou escolher aqui, por exemplo, o tamanho 28, e vejam que a nossa fonte foi alterada. O tamanho da nossa fonte foi alterada. Você também pode aumentar o tamanho desta fonte clicando neste botão de aumentar fonte, ele vai aumentar uma escala por vez, e também você pode diminuir fonte, clicando no botão diminuir o tamanho da fonte, e o Excel vai diminuir uma escala de fonte por vez. Se selecionarmos todo o nosso texto, ele também vai aumentar uma escala de tamanho de fonte por vez, ou diminuir uma escala de tamanho de fonte por vez conforme clicamos. Bom, além do tipo de fonte e tamanho, nós podemos realizar outras formatações com o nosso texto, como colocar esse texto em negrito. Veja, o texto da célula selecionada ganhou um destaque à sua fonte. Da mesma forma, nós podemos escolher a opção itálico, que irá levemente inclinar o nosso texto,
E nós podemos ainda escolher a opção sublinhado, que irá aplicar uma linha sobre o nosso texto. Nós podemos ainda combinar esses estilos. Por exemplo, nós já temos essa célula sublinhada, nós podemos colocar ele em itálico, assim também como colocá-la em negrito. Para desfazer esta formatação, basta vir e clicar novamente no botão que esse estilo será removido do nosso texto. Veja, se clicar em negrito, a fonte deixou de estar em negrito. Vou clicar em itálico, a fonte vai deixar de estar em itálico. E vou clicar em sublinhado, a fonte deixará de estar sublinhada. Uma outra opção que temos é de criar uma borda para a nossa célula. Por exemplo, vou selecionar essas 4 células e clicando nessa setinha, nós temos algumas opções de borda. Por exemplo, borda inferior, que irá criar uma linha apenas na linha inferior dessas células. A borda superior, que irá criar uma linha de borda apenas na parte superior das células. A borda esquerda, que irá criar uma linha na borda à esquerda. Borda direita, que irá criar uma linha na borda à direita dessas células. Sem borda nenhuma, todas as bordas, bordas externas e borda superior espessa, ou seja, a borda externa espessa. Nós temos ainda algumas outras opções. Eu vou selecionar uma aqui aleatória para que você possa ver. Por exemplo, vou clicar apenas em borda à direita. Se clicarmos fora, vemos que a nossa borda à direita ganhou uma marcação, ou seja, uma linha. Vou selecionar novamente este intervalo. Uma outra informação, caso você não saiba, quando eu seleciono várias células, esse grupo de células é chamado de intervalo, ok? Então, nós temos aqui da célula L6 até a célula M7 um intervalo. Vou voltar lá nas minhas opções de borda e vou colocar todas as bordas. Agora nós temos todo o nosso intervalo com bordas. Nós podemos ainda mudar o tipo de borda. Por exemplo, se clicarmos aqui novamente em bordas, mais bordas, nós temos aqui a opção de borda pontilhada, tracejada, outros tipos de bordas tracejadas, borda dupla, borda espessa. E ao selecionarmos qualquer um desse estilo, por exemplo, vou escolher essa borda aqui tracejada, nós podemos vir aqui e falar aonde nós queremos que a borda seja aplicada desta forma. Por exemplo, apenas na parte interna. Se clicarmos na parte interna, a linha tracejada foi aplicada apenas nas bordas internas das células. Da mesma forma, eu posso clicar sobre a linha para que ela seja alterada, como eu posso clicar nesses botões que nós temos à volta. Por exemplo, se clicar neste botão, a linha tracejada foi adicionada à nossa coluna direita, ou seja, a nossa borda à direita. Outra opção que temos também é de alterarmos a cor da nossa borda. Para isso, basta vir em cor, escolhermos a cor que desejamos. Vou escolher este tom de verde. Posso vir aqui e alterar o estilo, por exemplo, vou escolher esse estilo mais espesso e selecionar contorno. Veja, a borda foi aplicada. Agora basta darmos OK. E o padrão de borda que escolhemos foi aplicado ao nosso intervalo. Nós podemos ainda alterar o preenchimento da nossa célula, ou seja, a cor de fundo destas células, selecionando a célula e clicando na opção Cor de Preenchimento. Aqui nós podemos escolher qualquer cor dessa matriz de cor. Vamos escolher esse verde clarinho. E esta cor foi aplicada ao fundo das nossas células. Ou seja, nós aplicamos uma cor de preenchimento a estas células. Por último, nós podemos alterar, ao invés da cor de preenchimento da célula, a cor do texto, ou seja, a cor da nossa fonte. Vamos escolher aqui a célula L7 e vamos vir neste botão Cor da Fonte. Se clicarmos nessa setinha, nós temos a nossa paleta de cores, onde nós podemos escolher qualquer cor. Vamos escolher aqui o vermelho e a nossa fonte foi alterada. Nós temos agora uma fonte na cor vermelha. Se quisermos aplicar outra cor, basta novamente vir nessa setinha e escolhermos a cor. Por exemplo, se eu escolher esta cor azul, o texto foi alterado para a cor azul. Se quisermos aplicar agora a mesma cor para uma outra fonte, ou seja, para o texto de uma outra célula, basta selecionarmos essa célula e se a cor já foi aplicada, ou seja, se a cor já aparece no nosso botão, nós não precisamos abrir aqui com a seta a nossa paleta de cores. Basta clicarmos novamente no botão Cor da Fonte e a cor que selecionamos por último será aplicada à nossa fonte. Então é isso, nós vimos nesta aula, na página inicial, o grupo fonte. Nós aprendemos a como formatar o texto da nossa planilha, incluindo as bordas, a cor de preenchimento e a cor da fonte. Caso você tenha alguma dúvida, não deixe de acessar o fórum e debater conosco como podemos ajudá-lo. Nos vemos então na próxima aula.